Já estamos ao vivo, isso mesmo, já estamos ao vivo. Bom dia a todos. Um enorme prazer estar aqui mais uma vez para transmitir algo da parte de Deus para as vossas vidas. Hoje é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, desejando já o excelente dia. Já temos alguém aqui entrando, a Gilvaneide Assunção, minha tia Neidinha, um abraço, um beijo grande. E o objetivo dessa live, meus queridos, é transmitir algo da parte de Deus para vocês, tá bom? Já envia essa mensagem para um amigo seu, usa aqui o aviãozinho e transmite, já compartilha com o seu amigo, a sua amiga. Deus tem algo para falar conosco nesta manhã. Desejo também um ótimo final de semana a todos, um dia abençoado, que Deus abençoe completamente a tua família, os teus projetos, a tua vida, que essa seja uma semana de paz. E aí, bom dia minha tia linda, vocês estão ouvindo bem? Queria perguntar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, também coloca na caixa de mensagem aqui, na caixa de perguntas, tá? Se o som estiver legal, dá um joinha aí. Também curte essa live e compartilha. Então, vamos lá. Muito bom estar aqui com vocês. Então, o objetivo da live hoje é falar sobre o livro do profeta Jonas, certo? Como que Deus atuou na vida de Jonas e atuou na vida de várias pessoas através da vida do Jonas, e a gente vai dividir em 4 partes. Vão ser 4 dias que eu pretendo, pela permissão de Deus, estar aqui e transmitir a palavra de Deus. Então vai ser capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro do profeta Jonas, tá bom? Então é isso. Vamos começar lendo o texto, capítulo 1 e o versículo 2. Nós vamos meditar nessa história aqui usando apenas o versículo 2 para nossa base de leitura. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela veio a Jonas e disse: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu à minha presença. Certo? Vamos meditar nesse texto. Que bom, o som está bom, graças a Deus. Que ótimo. O tema, né, tá aparecendo também aí, falando sobre o profeta Jonas. É uma meditação que nós vamos fazer, isso mesmo, sobre o profeta Jonas. Então é isso. Aí Deus disse para Jonas, para ele se dispor e ir até a cidade de Nínive e clamar contra aquela cidade, porque a malignidade daquela cidade subiu até Deus. Então veja, o propósito de Deus na vida do ser humano sempre é de salvação, de paz, de transformação. Deus, ele chama o ser humano para si. Muitas vezes, quando nós saímos da presença de Deus, nos distanciamos da presença do Senhor, o Senhor sempre vai nos chamar de volta, vai nos chamar. E o objetivo de Deus para aquela cidade era que aquela cidade se voltasse para Deus. A cidade de Nínive, ela foi fundada pelo Nimrod. Nimrod foi aquele homem que fez a Torre de Babel. Então você vê que a cidade de Nínive, ela já tinha suas bases na maldade, na arrogância, na soberba. Então, a cidade de Nínive, ela era violenta, certo? Ela era má, ela era metida com muitas coisas que desagradavam a Deus. No próprio livro do profeta Jonas, não detalha exatamente qual que era o pecado de Nínive. Fala que era uma cidade má, fala também que eles abandonaram a Deus, com violência eles agiam, mas não especifica quais exatamente eram as maldades de Nínive, né? Mas a Bíblia fala lá no profeta Naum, lá exemplifica bem direitinho. Capítulo 2 fala qual que era a maldade de Nínive, certo? Era prostituição, era esoterismo, era bruxaria,
era exploração comercial, tá tudo lá no capítulo 2 do profeta Naum. Então, são coisas que hoje ainda continuam na sociedade, coisas que desagradam a Deus, certo? E que Deus ele quer que nós nos abstenhamos de todo mal por completo. Então, Deus ele dá oportunidade, ele dá chances. Aí, Deus chamou Jonas para pregar a palavra dele lá na cidade de Nínive. Mas qual que foi a atitude do Jonas? Ele não quis pregar a palavra de Deus. Ele fugiu, a Bíblia diz que ele se dispôs, mas para ir para Tarsis. Ele foi para um outro lugar completamente longe da presença de Deus. Nós temos também uma pessoa entrando aqui, a Josefa, também um abraço enorme. É isso aí. Então, o Jonas, ele foi para longe da vontade de Deus. Ele não quis ir pregar a palavra do Senhor, certo? Aí, ele teve os motivos dele para não querer pregar, né? Para não querer anunciar a palavra de Deus. E no final do livro, a gente vai descobrir que Jonas, ele não quis ir pregar a palavra de Deus porque ele sabia que aquelas pessoas iam se arrepender e Deus ia perdoar. Mas, ora, o profeta, a função do profeta não é pregar para que as pessoas se arrependam, é porque Jonas, ele simplesmente ele estava com o coração dele com amargura, sabe? Porque ele sabia o quanto que o povo de Nínive era ruim, o tanto que o pessoal lá de Nínive era mau, desobediente a Deus e que fazia muitas injustiças, até contra o próprio povo de Jonas. Eles também cometiam grandes coisas assim horríveis. E aí Jonas ele ficou com aquele sentimento de amargura, certo? De ódio contra aquelas pessoas e não quis ir pregar a palavra de Deus. Mas a gente sabe que Deus ele veio para salvar todas as pessoas, independente de religião, independente de lugar que se mora, de país, de cidade. Deus ele quer salvar todos. A cidade de Nínive era uma cidade que tinha muitas e muitas pessoas. Então Deus, quando ele vê que tem pessoas que vão se arrepender, que vão se converter a ele, Deus ele chega até esse lugar, ele vai usar alguém para transmitir a palavra de Deus. Aí Jonas ele passou por esse processo, obviamente que depois ele foi e pregou, as pessoas lá se converteram, mas para que Jonas ele se voltasse para Deus, ele passou por uma situação de perigo, e muitas vezes nós, para nos voltarmos para Deus, a gente às vezes espera coisas ruins acontecerem. A gente tem que estar com Deus em todo o tempo, independente de estar situação boa ou situação ruim. Porque muitas pessoas falam assim, a pessoa não vem pelo amor, né? Não se volta a Deus pelo amor, e às vezes acaba se voltando pela dor. Pessoas que só sabem agradecer a Deus quando está tudo bem. Né? Ou às vezes quando tá tudo bem se esquece de Deus. Então Deus às vezes ele faz a gente passar pela dor para poder se voltar para ele, certo? E Jonas ele passou pela dor também para poder se voltar para Deus, tá entendendo? Aí Jonas ele fugiu da presença de Deus, foi para Tarsis. E a Bíblia fala que quando ele estava indo para Tarsis, ele pegou um navio, ele entrou dentro do navio e houve uma grande tempestade, um grande tumulto no mar. E as pessoas ficaram já atemorizadas, com medo, porque estavam prestes a perecer, prestes a morrer. E todos eles, a Bíblia diz que todos eles começaram a clamar aos seus deuses, pedindo que salvasse eles ali daquela situação e mostrasse até por que estava acontecendo aquilo, certo? E aí a Bíblia diz que o capitão lá do navio, ele foi até lá dentro nos compartimentos lá do navio e viu que tinha um homem que estava dormindo lá. Aí ele falou assim, olha, desperta, como é que você consegue dormir? O navio vai afundar. Todo mundo está aqui já clamando ao seu Deus. Desperta você também e clama ao teu Deus. Aí, meus queridos, o que acontece? Quando nós estamos fugindo da presença do Senhor, Deus fala conosco para nós obedecermos em determinada ação, para cumprirmos a missão do Senhor, e a gente acaba fugindo, a gente acaba entrando num estado de letargia, num estado de dormência espiritual. Ou seja, a gente não está com a nossa
plena consciência desperta perante a Deus. É como se a gente buscasse cada vez mais fugir da presença do Senhor. E Jonas estava assim. Quem sabe nós, na nossa vida diária, não precisamos de um despertamento, de ser acordados, né? E Jesus, ele fala na palavra dele, diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, muitas vezes a gente está nesse estado de dormência espiritual. Precisamos despertar para o Senhor Jesus, despertar para a palavra de Deus. Não é verdade? Então, Jonas ali naquele estado de dormência, ele acordou e todo mundo falou: olha, clama aí ao teu Deus, pede ao teu Deus também para que ele salve a gente dessa tempestade, porque todos iremos perecer. E aí Jonas falou: não, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou fugindo da presença do Senhor, por isso que está acontecendo aqui essa tempestade nesse mar. Então, quando o Jonas ele fala isso, ele mostra para o pessoal que o motivo daquela tempestade é porque ele está fugindo da presença do Senhor. A Josefa também está dando um bom dia aqui, bom dia. Uma palavra abençoada aqui para todos nós, com certeza. Aleluia. Então, quando o Jonas ele vê que não tem como ele esconder mais o que ele estava fazendo, ele confessa que o motivo de ele estar passando por aquela tempestade, todos ali, não é? É por conta de que ele estava fugindo da presença de Deus. Aí o pessoal fala o seguinte: olha, então... Aí o pessoal começou a trabalhar ali, querendo, né, conservar o navio. Aí Jonas falou: então façam o seguinte, podem me lançar no mar. Me lancem no mar, porque Deus ele vai conservar vocês em vida, vocês não têm nada a ver com isso. E assim o pessoal faz. Mas o que acontece? Quando nós estamos fugindo da presença do Senhor, a gente entra em estado de dormência. Pode acontecer o que for. Porém, Deus, Ele vai nos usar mesmo quando a gente está fugindo da presença de Deus. O Jonas, ele estava em desobediência, mas ali Deus usou ele para transmitir uma mensagem para aquele pessoal de que quem livra é o Criador. Porque o pessoal, ele servia a vários deuses. É tanto que quando a tempestade começou, todo mundo foi clamar os seus deuses, tá entendendo? Aí quando eles já não tinham mais saída, eles foram e buscaram Jonas para ver a ação do Deus de Jonas. Muitas vezes eu e você buscamos a solução, a saída dos nossos problemas em religião, em pessoas. A gente vai para tudo quanto é lugar, mas não busca em Jesus Cristo. Não espere chegar no fim, não espere chegar no limite da situação do teu problema, meu amado. Busque agora o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos buscar enquanto Ele está perto, certo? Temos a Suelen, entrou aqui também, muito prazer tê-la aqui, minha prima linda. Deus abençoe a todos que estão acompanhando. Graças a Deus pela vida do Emerson também. Então, meus amados, é uma maravilha. Veja só que quando a gente vai para longe da presença de Deus, mas quando Deus tem propósito na vida do profeta, na vida da serva de Deus, Deus usa em todo lugar. Então ali, aqueles homens que adoravam vários deuses, eles passaram a servir e adorar o Deus vivo, porque eles oraram, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, que fizeram votos e sacrifícios, e Deus guardou a vida deles, protegeu a vida deles. Mas eles entraram numa situação que eles buscavam vários deuses, porém só existia um único e verdadeiro Deus, certo? Então que a gente medite nessa palavra, nós vamos meditar ainda no capítulo 3, no capítulo 4, no 2, 3 e 4, né, os próximos dias. Hoje foi o primeiro capítulo do profeta Jonas, e que a gente esteja na presença do Senhor. A lição que a gente tira hoje do capítulo 1 é para a gente não fugir da presença do Senhor, porém se a gente fugir, estiver já no estado de desobediência, como muitos de nós já passamos, como eu já passei, fugi já da presença do Senhor, já fugi da minha missão,
certo? Mesmo lá, fugindo, Deus ele usa, ele transforma, mas tem uma coisa, tem a missão principal. Deus ele não se esqueceu da missão principal sobre a tua vida, ele vai te usar ainda grandemente. Vamos nos voltar para a nossa missão. É igual um texto que até meu irmão estava falando para mim um dia desse, eu até postei falando sobre isso. A coisa principal que a gente tem que valorizar, né? A prioridade. A prioridade é valorizar a prioridade, é priorizar a prioridade. Então, quando a gente descobre qual que é a prioridade de Deus nas nossas vidas, então nós seguimos bem, somos bem-sucedidos, somos bem-aventurados. Então, fiquemos com esta palavra, foi um prazer enorme ter todos que participaram aqui nesses poucos minutos, tá bom? Compartilhe essa live, com os seus amigos e esteja aqui também acompanhando, mesmo que não seja ao vivo, mas eu vou deixar salva essa live aqui. É a primeira live que eu tô fazendo, tá? Então vai ficar salva para que todos possam acompanhar depois, certo? Um beijo enorme para todos, um abraço, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Seja muito abençoado pelo Senhor Jesus. E até a próxima, meus queridos. Beijão.